Uma das maiores empresas do agronegócio mundial, com grande representatividade no mercado brasileiro, a Louis Dreyfus é uma comercializadora e processadora global de produtos agrícolas que atua nos setores de agricultura, processamento de alimentos, transporte internacional e finanças. O grupo possui e administra fundos de hedge, navios oceânicos, desenvolve e opera infraestrutura de telecomunicações e também envolvida no desenvolvimento, gerenciamento e propriedade de imóveis. Juntamente com a Archer Daniels Midland, Bunge e Cargill, o grupo Louis Dreyfus é uma das 4 empresas ABCD que dominam o comércio mundial de commodities agrícolas. Antes de começarmos o vídeo, lhes convidamos para também acompanhar o canal Empreendedorismo em Destaque, onde são publicadas histórias sobre tudo o que envolve o ecossistema empreendedor. Deixaremos o link na descrição. Vamos para a história de hoje. A história da empresa teve início em 1851, na região da Alsácia, na França, por Leopold Dreyfus. Leopold, na época, um jovem com 18 anos, filho de um fazendeiro de Cirentes, criou a empresa sob o nome de seu pai, Louis Dreyfus. No início, o empreendedor começou a transportar grãos de sua fazenda para vender em Basileia, na Suíça. Contudo, com o crescimento do negócio, Dreyfus começou a negociar trigo de fazendas vizinhas e naquele ano incorporou o que era considerada a primeira empresa internacional de comércio de grãos do mundo. Sendo jovem demais para operar sob seu próprio nome, Dreyfus inicialmente atuou sob o nome de seu pai, Louis Dreyfus. O jovem Dreyfus posteriormente mudou seu nome para Louis Dreyfus, fundando uma das grandes dinastias familiares francesas. Leopold acumulou uma fortuna ainda na adolescência por meio do comércio transfronteiriço de cereais. Ele diversificou rapidamente sua atuação nos setores de transporte, fabricação de armas, agricultura, petróleo e bancos, tanto que no início do século XX, a família Louis Dreyfus era considerada uma das 5 maiores fortunas da França. A atividade comercial da empresa expandiu rapidamente em sua primeira década e, em 1858, mudou seu foco comercial para o mercado mais internacional de Berna. A partir daí, Louis Dreyfus começou a expandir-se por toda a Europa, adquirindo grãos na Hungria, Romênia e em outras partes da Europa Oriental para atender a crescente demanda por trigo e outros cereais na Europa Ocidental. Em 1864, Louis Dreyfus mudou-se novamente, desta vez para Zurique, enquanto ampliava sua rede de escritórios na França e na Alemanha. A empresa encontrou seu lar permanente uma década depois, quando estabeleceu sua sede em Paris, resultado da França ter cedido a região da Alsácia para a Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana. A expansão da empresa recebeu um impulso significativo de vários avanços importantes, em particular, melhorias no transporte devido à construção de sistemas ferroviários transcontinentais e navios mais confiáveis. A invenção de novos métodos de comunicação, como o telégrafo e o telefone, também desempenhou um papel crucial no crescimento do grupo, especialmente com a instalação dos primeiros cabos internacionais. Esses desenvolvimentos permitiram que a empresa se expandisse usando a estratégia de arbitragem, comprando os preços abaixo de uma área para vender a preços mais altos em outro lugar. A empresa demonstrou habilidade em identificar novas oportunidades lucrativas, como foi o caso em 1883, quando o Liverpool Corn Trade Association permitiu a negociação de futuros. Louis Dreyfus se tornou um dos pioneiros a aproveitar a capacidade de comprar e vender simultaneamente, assegurando, assim, os lucros da empresa. No começo do século XX, a Louis Dreyfus havia se tornado a principal negociadora de grãos do mundo, com escritórios em toda a Europa. A Rússia era um dos principais mercados do grupo, e até o início da Primeira Guerra Mundial, a empresa contava com cerca de 115 escritórios no país. No entanto, a Romênia permaneceu o principal mercado do grupo. Em reconhecimento a isso, o grupo nomeou seu primeiro navio em homenagem ao rei Carol I. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a Louis Dreyfus expandiu-se para além da Europa, abrindo o escritório de negociação em Duluth, Minnesota, em 1909, e posteriormente estabelecendo operações no Brasil em 1911, onde a empresa começou a negociar algodão pela primeira vez.
A empresa também se aventurou na Austrália, estabelecendo um escritório em Melbourne em 1913. Em 1915, o fundador Leopold Louis Dreyfus faleceu, passando a empresa familiar para seus filhos Louis e Charles. 2 anos depois, a empresa enfrentou uma reviravolta de outro tipo, quando a Revolução Soviética expulsou a empresa da Rússia. Apesar do revés na Rússia, a empresa manteve a posição de rei do trigo no mundo, uma posição que ocupou durante a Grande Depressão e até o início da Segunda Guerra Mundial. A expansão internacional continuou com novos mercados, incluindo a África do Sul, onde a empresa abriu o escritório em 1924. Ao mesmo tempo, a Louis Dreyfus começou a expandir seus interesses no setor de transporte marítimo. Embora a empresa já operasse uma pequena frota de navios em apoio às suas operações na Rússia, nas décadas de 1920 e 1930, a empresa emergiu como uma grande transportadora por conta própria. Anos depois, a Segunda Guerra Mundial causou sérios danos às operações da empresa. Parte da família fugiu para a Argentina, enquanto Pierre-Louis Dreyfus se juntou à Força Aérea Francesa em Londres, participando de quase 80 missões como atirador. Após o término da guerra, o grupo teve que passar por um processo de reconstrução. Mais uma vez, o foco do grupo voltou para os mercados de transporte marítimo e comércio de grãos. Pierre liderou a reconstrução da frota de navios do grupo, incorporando vários navios novos na década de 1950, enquanto Jean-Louis Dreyfus liderou a reestruturação das operações do comércio de grãos do grupo. Os anos seguintes haviam abalado o mercado de grãos, tornando-o menos volátil e, consequentemente, menos lucrativo para Louis Dreyfus. Enquanto os concorrentes da empresa, como a Continental Grain e a Cargill, se adaptaram ao mercado em mudanças, adicionando instalações de processamento e refino, a Louis Dreyfus permaneceu fiel à sua imagem de negociante de grãos. Gerard Louis Dreyfus, filho de Pierre Louis Dreyfus, foi escolhido para remodelar o negócio no final da década de 1960. Criado nos Estados Unidos por sua mãe americana, o novo líder do grupo adotou o primeiro nome americano de William e trabalhou para um escritório de advocacia em Nova York desde o final da década de 1950, antes de ser convidado a se juntar ao grupo em 1965 por seu pai. Em 1969, aos 37 anos, William ou Gerald Louis Dreyfus assumiu a liderança da empresa, usando ambos os seus nomes, francês e adotado. Gerard Louis Dreyfus identificou corretamente o legado de seu avô Leopold como mais do que apenas um simples negociante de grãos, mas sim como uma casa de arbitragem que deveria negociar uma variedade de commodities. Louis Dreyfus, portanto, estendeu as atividades de negociação do grupo além dos grãos pela primeira vez em 1971, com a entrada no mercado imobiliário. No ano seguinte, Louis Dreyfus assumiu um risco maior ao buscar expertise de negociação fora da empresa, contratando uma equipe de 7 negociadores de commodities que haviam trabalhado na Cook Industries, uma casa de negociação de grãos e algodão com sede em Memphis, Tennessee. A aposta de Louis Dreyfus valeu a pena, pois a empresa rapidamente expandiu-se para novas áreas de commodities, restabelecendo-se como uma das principais casas de arbitragem globais. Um elemento-chave da nova Louis Dreyfus foi a capacidade de mudar o foco dos mercados, onde as margens estavam diminuindo, uma consequência natural do processo de arbitragem, para mercados recém-desenvolvidos de alto potencial de margem. Foi o caso da década de 1980, quando a empresa se tornou uma das primeiras a lançar a negociação de produtos de energia, incluindo petróleo e gás como commodities, lançando a subsidiária Louis Dreyfus Energy Corporation. A determinação da Louis Dreyfus de não se repetir os erros da geração anterior a levou a um esforço de diversificação ao longo da década de 1990. Foi o caso em 1988, quando o grupo comprou uma fábrica de processamento de laranjas em Matão, no Brasil. No início dos anos 2000, o grupo expandiu esse negócio para incluir operações na Flórida, com 25 mil acres de pomares de laranja que suportavam uma capacidade de processamento de mais de 250 mil toneladas de concentrado de suco de laranja por ano, representando cerca de 10% do mercado global. No meio dos anos 1990, a Louis Dreyfus reconheceu o surgimento de um novo mercado de commodities,
com a desregulamentação do mercado de eletricidade dos Estados Unidos. Com vendas anuais rotineiramente superando os 20 bilhões de euros no início do século XXI, o grupo Louis Dreyfus era uma das poucas dinastias familiares restantes que outrora dominavam o mercado do comércio global. Atualmente, o grupo emprega cerca de 17 mil pessoas em mais de 100 países e originam, processam, customizam e transportam aproximadamente 80 bilhões de toneladas de produtos anualmente. Em 2022, o grupo registrou uma receita líquida de 59,9 bilhões de dólares. Os resultados operacionais por segmento totalizaram 2,611 bilhões de dólares durante o ano, impulsionados pela sólida demanda global por produtos comercializados pelo grupo. Desde 2020, Michael Jassy é o CEO global do grupo, executivo com larga experiência no setor do agronegócio. Ainda, Margherita Louis Dreyfus é a presidente do Conselho de Administração, cargo assumido após o falecimento do seu ex-marido, Robert Louis Dreyfus, em 2009. A remoção de Margarita do conselho da empresa é impossível devido ao bloqueio das ações por 99 anos, determinada por Robert. Atualmente, o patrimônio de Margarita é estimado em 3,4 bilhões de dólares de acordo com a Forbes. A história de uma das maiores empresas do agronegócio mundial não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios e você ajuda o canal a crescer ainda mais. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.